Neste sábado, eu queria falar para você um pouquinho sobre oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o seguinte: Orai sem cessar. Durante toda a vida de Jesus, eles tiveram em comunhão íntima com o Pai. O Espírito de Deus tinha sido seu constante guia e ajudador. Por todas as obras que havia feito, ele sempre glorificava a Deus, dizendo: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Nada podemos fazer de nós mesmos, amigo. É só confiando em Jesus que podemos vencer e fazer a sua vontade na terra. Temos de depositar em Jesus aquela mesma confiança simples e infantil que ele teve em seu Pai. Jesus disse: Sem mim nada podeis fazer. A noite tétrica de agonia começou para Jesus quando se aproximava do Jardim das Oliveiras. Parecia que a presença de Deus, que até ali havia sido seu arrimo, o houvesse abandonado. Começava a experimentar então o que significava ser separado do Pai. Cristo devia tomar sobre si os pecados do mundo, e ao serem agora postos sobre ele, isso parecia mais do que podia suportar. Tão terrível era a culpa do pecado, que foi tentada a recear que caíra no desagrado de Deus. Ao sentir a horrível aversão do Pai ao pecado, deixou escapar essas palavras: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Próximo à entrada do jardim, Jesus deixou os demais discípulos, tomando consigo somente a Pedro, João e Tiago, com os quais penetrou no horto. Estes eram seus discípulos mais fervorosos e companheiros mais chegados. Não querendo, porém, que nem mesmo estes fossem testemunhas oculares do seu sofrimento que lhe iam ser infligidos, disse-lhes: Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se então alguns passos e caiu prostrado no chão. Sentiu os pecados de toda a humanidade sobre si, que o iam separando do Pai. Tão imenso, tão escuro e tão profundo, que lhe parecia o abismo entre ele e o Pai, que temia e tremia diante dele. Cristo não padecia por seus próprios pecados, e sim pelos pecados do mundo. Experimentava assim a indignação do Pai Celestial contra o pecado. Como pecador deverá experimentar no dia do ajuste final, quando Cristo voltar. Em sua agonia, Cristo agarrou-se ao frio solo e os seus lábios trêmulos e se desprendeu o acerbo grito: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Durante 1 hora, Jesus suportou sozinho aquela terrível agonia. Depois levantou-se e foi ter com seus discípulos. Ansioso por uma palavra de simpatia, estes, entretanto, nem sequer dele cogitavam. Portanto, estavam dormindo. Ao ouvirem sua voz, despertaram do sono, mas dificilmente o reconheceram. Tanto a agonia lhe havia desfigurado o semblante. Disse Jesus a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar comigo nem 1 hora? Momentos antes de dirigir-se ao jardim, Cristo dissera aos discípulos: Todos vós escandalizareis. E eles então protestaram com veemência que iriam com ele até a prisão e morte. O pobre Pedro, cheio de confiança própria, acrescentou: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Mas os discípulos confiavam em si mesmos, amigo. Não olhavam para o poderoso ajudador como Cristo lhes aconselhara a fazer. Assim, quando o Salvador mais necessitava da simpatia e das orações deles, foram encontrados adormecidos. O próprio Pedro estava dormindo. João, o discípulo amado, que muitas vezes estivera reclinado ao peito de Jesus, também estava adormecido. A afeição que tinha o seu mestre devia tê-lo conservado desperto. Suas mais ferventes preces deviam ter se unido às de seu amado Salvador nas horas de sua tremenda angústia. O Salvador passara noites inteiras orando pelos seus discípulos, para que a fé não lhes faltasse na hora da provação. Entretanto, agora não eram capazes de vigiar sequer 1 hora com ele.
Se Jesus houvesse neste momento reiterado a pergunta feita a João e Tiago: podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Não teriam podido responder: podemos? O coração de Jesus transbordava de compaixão e simpatia pela fraqueza de seus discípulos. Temia que eles não pudessem suportar a prova que seus sentimentos e morte haviam de afligir-lhes, pelo que não ousava censurar-lhes a fraqueza. Pensou nas provações que lhe estavam reservadas e, dirigindo-se a eles, disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Bondosamente, desculpou-lhes a falta para com ele cometida, dizendo: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que exemplo de ternura e de piedoso amor o nosso Salvador nos deu! De novo, o Filho de Deus é dominado de indivisível agonia. Extenuado e vacilante, volta ao sítio de suas lutas e põe-se a orar como antes. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Durante a oração, a agonia cresce, e do seu rosto saem vermelhas gotas de sangue. Torna aos seus discípulos sequioso de sua simpatia, e ainda uma vez os encontra dormindo. Sua presença os desperta. Assustados o encaram, pois o seu rosto está manchado de sangue. Eles não compreendem a angústia estampada na feição de Cristo. Pela terceira vez, Jesus busca o lugar de oração. Trevas profundas lhe invadem a alma. Sente-se privado da presença do Pai e teme que, sem ela, sua natureza humana não tenha sucesso em resistir à prova. Pela terceira vez, reitera sua súplica. Os anjos se manifestam para vir ao seu socorro, mas isso não lhes é permitido. O Filho de Deus precisa beber a taça de amargura, ou o mundo estará perdido para sempre. Jesus contempla a fraqueza do homem e considera o poder do pecado. Toda a miséria do mundo condenado se descortina vivamente diante dele. Tanto basta para que Jesus tome uma resolução definitiva. Está disposto a salvar o homem, custe o que custar. Deixou as suas cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha, o único mundo caído pela transgressão. E não abandonaria o seu propósito. Sua prece agora exprime apenas submissão a Deus. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade, repete Jesus novamente. O Salvador exausto cai ao solo. Nenhum discípulo está ali para confortá-lo. Cristo está só, mas Deus sofre com seu Filho. Anjos contemplam-lhe a agonia. Faz-se silêncio no céu. As harpas emudecem. Pudesse os homens perceberem o espanto das hostes angelicais ao contemplarem, com profundo pesar, o Pai retirando do amado Filho seus lampejos de luz, amor e glória, então compreenderiam melhor quão ofensivo é o pecado à vista de Deus. O rosto ensanguentado do divino Salvador reflete agora a doce paz do céu. Estava sofrendo o que nenhum ser humano jamais poderia suportar. Está provando agruras da morte no lugar do pecador. Novamente procura seus discípulos e os encontra ainda dormindo. Se houvessem conservado despertos, velando com o Salvador em oração, teriam recebido o auxílio necessário para vencer a prova que os aguardava. Mas como negligenciaram a sua oportunidade, esse auxílio viria a faltar-lhes quando deles mais necessitassem. Encarando-os tristemente, Jesus disse: ainda dormis? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Estando ainda falando, ouviu o tropel da turma que o buscava, e voltando para os discípulos disse: levantai, vamos, o traidor se aproxima. Sabe, amigo,
Jesus suportou as agruras da morte por mim e por você. No Getsêmani, ele sofreu a tentação de voltar atrás. A sua angústia e sofrimento, por outro lado, foi por mim e por você. Ele queria que seus discípulos orassem com ele para que eles pudessem suportar a prova. E hoje, ele chama a mim e a você para buscar ele em oração, para que possamos suportar a prova. Davi dizia: medito nas tuas palavras de dia e de noite, para não pecar contra ti. Vá até ele, querido. Ele tem poder de modificar a minha e a sua vida. Precisamos nos fortalecer nele a cada dia. Nas primeiras horas do dia, nós podemos buscar a Jesus com a nossa mente limpa, nos fortalecer no seu amor e na sua pureza, nos preparar para a grande prova que virá. Quantos estão desesperados com um pequeno vírus? Você acha que sem fé suportarão as difíceis provas que virão logo? Vá até ele, querido. Vá até ele. Davi dizia o seguinte: medito nas tuas palavras de dia e de noite, para não pecar contra ti. Que eu e você possamos buscá-lo em oração, possamos permanecer firmes na palavra dele, e que nada nesse mundo nos separe do amor verdadeiro do Pai. Eu quero orar com você nessa manhã. Querido Deus e Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Somos pequenos, fracos, frágeis. Mas o apóstolo Paulo diz que em ti, quando eu sou fraco, é que o Senhor me faz forte. Fortalece a nossa vida em ti, ó Pai. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha teu reino e poder, e faça-se tua vontade como lá no céu, na terra. E neste dia dá-nos o cotidiano pão e perdoa-nos como perdoamos a outros. Livra-nos das tentações, Senhor. Livra-nos das tentações, Senhor. E de todo mal, livra-nos, Senhor, até o final. Porque teu é o reino, teu é o poder, a ti damos glória, agora e sempre, sim, a ti damos glória, agora e sempre.